Olá! Com relação à aula 8, que trata dos vetores e força resultante, farei uma breve explicação aqui sobre os ângulos 0 graus, 180 graus e 90 graus, como fica a força resultante através dos vetores. Então, de acordo com a aula, vocês puderam estudar que quando nós temos forças resultantes, vetores, né, que são representadas por vetores, essas retas com as flechinhas. Quando nós temos ângulo de 0 grau, nós temos aqui que a força resultante é a força 1 mais a força 2, ou seja, elas se somam. É como se fosse duas pessoas empurrando um objeto na mesma direção. As forças de uma pessoa e de outra se somam nesse caso. Então, nesse caso, eu tenho que a força resultante vale a força 1 independente aí qual é a força 1. Vamos dar a força 1 de 6 Newton mais 4 Newton. Então, eu vou ter aqui uma força resultante de 10 newtons, tá? Isso no caso, quando eu tenho um ângulo de 0 graus entre duas forças resultantes. Agora, quando eu tenho um ângulo de 180 graus entre duas forças resultantes, essas forças resultantes, elas se anulam, tá? Ou seja, se nós temos duas pessoas, uma está puxando para um lado, uma está puxando para o outro. Popular aqui, cabo de guerra, né? Quem vai vencer nesse caso? Quem tem a maior força. Então, quando nós temos uma força resultante com ângulo de 180 graus aqui entre elas, essas forças resultantes aqui, elas se anulam, força 1 menos força 2, tá? Então, força 1, 6 newton, menos a força 2, 4 newtons. Então, eu tenho uma força resultante de 2 newtons. Aqui, eu poderia dizer também a direção e o sentido dessa força resultante, né? Força resultante de 2 newton, horizontal para a direita, certo? Então, eu teria uma força resultante aqui de 2 newtons. Já essa força resultante do ângulo de 0 graus vale 10 newtons. Então, a retinha, ela aumenta, tá? 10 newtons. Ou seja, elas se somam, né? A mesma coisa eu pegar esse vetor e colocar na ponta do 6 aqui. É a mesma coisa eu descontar esse vetor de 4 newton desses 6, no caso de 180 graus, tá? Agora, quando eu tenho dois vetores aqui, com ângulo de 90 graus entre eles, como que eu faço para calcular a força resultante? Nesse caso, eu utilizo o teorema de Pitágoras, tá? Em que diz que a força resultante ao quadrado igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado, tá? Uso o teorema de Pitágoras. Então, força resultante ao quadrado igual a força 1, 6 ao quadrado, mais a força 2, 4 ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado igual 6 vezes 6, 36, mais 4 vezes 4, 16. Então, eu vou ter que extrair a raiz quadrada, né? Força resultante igual raiz quadrada de 12, vai 1, 3, 52. Vamos utilizar a calculadora aqui para nós encontrar a raiz quadrada de 52. Peraí, 52, raiz quadrada. Então, a força resultante aqui vale aproximadamente 7,2 newtons. E aonde que fica a força resultante no desenho? A força resultante é a união aqui entre as duas retas, tá? É essa reta aqui, ó. Aqui eu tenho a força resultante de 7,2 newtons. Dessa forma que eu tenho os três tipos de vetores e força resultante. 0 grau, soma, 180 graus, diminui, e 90 graus eu acho aqui
através do teorema de Pitágoras, a força resultante.